Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia, que espero interessem muitas pessoas por este Brasil afora, embora seja uma hora matutina. E eu já disse aqui, repito, se esta hora for imprópria para alguém, há quem poste todos os dias os nossos programas no YouTube. Padre Saraiva, ele presta um grande serviço à Rede Vida de Televisão e a nós. Pode nos ver e escutar a qualquer hora do dia e da noite. Padre Anselmo, com a palavra. Encontramos-nos mais uma vez aqui com muita alegria, no trabalho fecundo e árduo de entender as Escrituras, e ainda eu acredito que continuamos com o tema da ressurreição, não é, Padre? Pois não. A última explicação que eu dei ficou bem clara, não é? A respeito do rapto, da exaltação, da ressurreição. Da elevação. Agora temos que levar em conta uma coisa. Lucas é o mais materialista de todos. Vede minhas mãos, vede meus pés, tocai-me, sou eu mesmo, um fantasma não tem carne. Porque Lucas escreve para espíritos gregos, para os quais era muito mais compreensível a imortalidade da alma do que a ressurreição de um morto. Lembra-se de Paulo no Areópago de Atenas, quando falou da ressurreição, uma zombaria geral. Sobre isto te ouviremos num outro dia. Paulo vai também ao limite da linguagem. Paulo fala de um corpo espiritual, na 1 Coríntios, capítulo 15. Diretamente, Paulo fala de nós, mas a nossa ressurreição é modelada na de Cristo. O que significa um corpo espiritual? Você percebe que aqui se vai ao limite da linguagem? Se é corpo, como pode ser espírito? E se é espírito, como pode ser corpo? Ele vai ao limite da linguagem. Por quê? Porque nós podemos falar da ressurreição apenas a partir destas poucas linhas que temos. Nenhum de nós fez jamais a experiência de uma ressurreição. Nenhum de nós jamais foi ao céu e de lá voltou. Inclusive, no rito das exéquias, quando vamos enterrar um defunto, a igreja ainda traz no seu ritual: planta-se um corpo animal e colhe-se um corpo espiritual. Mas o que significa um corpo espiritual? É aí que está o enigma. Eu tenho para mim que se deva levar a sério esta comparação de Paulo. Se joga na terra uma semente, o corpo animal, como se fosse uma semente de uma árvore. E depois brota um corpo espiritual, isto é, brota a árvore. De onde veio a árvore? Da semente. Da semente. Mas que diferença entre a árvore e a semente? Há quem se fale que a semente é potencialmente uma árvore, mas aí já mas seria... só potencialmente. Nós também, potencialmente, lançamos a nossa candidatura, vamos chamá-la assim, à ressurreição, pelo batismo e pela fé, e a vida em Cristo. Mas ainda temos um corpo animal. Primeiro vem um corpo animal, Adão. Seguidamente, um corpo espiritual. Primeiro vem, também é São Paulo, na carta aos Coríntios 1, capítulo 15. Né? Primeiro nos assemelhamos ao animal e depois nos assemelharemos ao espiritual. No fundo, nós somos animais. Só que racionais. Existem os nossos colegas, que são também animais,
mas não são racionais. E conosco aqui são hóspedes. Vivem na terra como nós vivemos na terra. A diferença entre eles e nós da parte de Deus está em que eles não têm nenhum relacionamento com Deus. Isto é, eles servem para a glória de Deus pelo mero fato de existir ou de existirem e fazerem as coisas para as quais Deus os criou. Mas outra função de relacionar-se com Deus eles não têm, nem muito menos Deus com eles. A nós, animais racionais, ele chamou lá de cima de uma escadaria, a nós que estávamos lá embaixo no térreo, vem, deixa a animalidade e vem para cima. O pecado que nós cometemos está em não querermos subir. Estou bem aqui embaixo. Uma espécie de força que nos puxa para baixo. Estou bem aqui embaixo, estou muito bem aqui embaixo, gosto de ser um animal, me deixe em paz. Isto é, não me divinize. É uma verdadeira loucura, não é? Mas isto aqui existe. Padre, talvez o nosso telespectador, ao ouvir em primeira mão exemplos tão profundos, viu? Afinal de contas, nós estudamos teologia e nem sempre nos deparamos com tais pensamentos e reflexões. Talvez o nosso telespectador se pergunte: o processo de divinização, ele acontece quando eu chego ao último andar da escada, ou ele acontece ao passo que eu vou dando passos? Em outras palavras, ele se dá no ato da ressurreição, quando Deus me torna um ser espiritual em Cristo, ou isso acontece todos os dias? Não, isso é dinâmico, não é estático. Isto vai acontecendo. Você vai se tornando cada vez mais semelhante a Cristo, tanto quanto possível neste mundo aqui. Mas você vai se tornando igual a Cristo. O seu corpo, o seu exterior, belo, simpático, este vai em ruína. A idade, a erosão do tempo. Mas Santo Agostinho já dizia na antiguidade: o que se perde em materialidade pode, note bem o verbo pode, não deve, pode ser reciclado em energia espiritual e do coração. Isto é, você pode perder a sua beleza externa, mas pode ter um coração muito mais semelhante a Cristo do que agora tem. Normalmente, os autores espirituais dizem que nunca se chega à plenitude da vida cristã antes dos 40 anos de idade. Há exceções, claro, Santa Teresinha, São Luís Gonzaga, Maria Goretti, mas são exceções. A vida cristã é uma vida, ela também. Ela também conhece os seus passos, as suas estações, o seu crescimento, e ela vai num crescimento. E aí vai junto a impecabilidade também, que já começa neste mundo e vai se tornando sempre mais realidade naquele que seriamente se revestiu e quer se revestir ainda mais de Cristo. É um ato dinâmico, não é um presente extrínseco que você vai receber quando chegar na porta do céu. Lá se consuma, lá se daria o que eu chamaria uma explosão na glória, mas de algo que já está escondido aqui, como uma bisnaguinha, que não foi ainda explodida, mas já tem em si todo o necessário para uma verdadeira explosão. Certo? Muito bem. Então a ressurreição seria o momento da coroação, do coroamento. E o processo de santificação se daria, como o senhor falou... Já está se dando.
já está, naqueles que levam a sério, não é? Sim. Já está se dando após o batismo. Já está se dando tanto quanto possível neste mundo. Né? Olha, Madre Teresa não era uma santa bonita, não era uma mulher bonita. E, no entanto, que coração. Que coração. Ali era invejável. Se tivéssemos que escolher uma beleza para nós, que beleza nós escolheríamos? A beleza dos dentes? A beleza dos olhos? Ou a beleza do coração? Existe o contrário também. Aqueles que nadam em beleza externa, mas têm um coração porco, um coração pobre, um coração degenerado, um coração ordinário. Esses servem, esses perdem aos poucos o que tinham exteriormente e não reciclaram nada interiormente. Esses são os verdadeiros pobres, sabe? Que chegam lá de mãos vazias. Tá certo? Sim, sim. Alguma pergunta a mais? Não, acho que aqui está... Olha, nós estamos dizendo que nós temos um intervalo que deve ser feito. Então, ainda tem uma coisinha aqui para dizer a respeito de ressurreição, mas vamos primeiro fazer o nosso intervalo e voltamos. Estamos de volta ao nosso segundo momento. Está tudo claro até aqui? Até aqui, sim. Eu acredito que... Uma pergunta também que não deixa de ser desafiadora. A ressurreição é uma realidade ou uma metáfora? Uma realidade. Que susto, não? Ufa! Que susto. Depende. Se eu disser que tudo o que eu falei a respeito de ressurreição é ainda inadequado, porque eu nunca experimentei a ressurreição, eu posso dizer que a palavra não deixa de ser uma palavra aproximativa. Está entendendo? Sim. É uma palavra aproximativa, com uma condição: de que eu não desminta o que já foi dito. Mas depois de tudo dito, eu devo dizer, não tenho nenhuma experiência de um corpo ressuscitado. Nesse sentido, a ressurreição não é como este copo d'água aqui, que eu olho, que eu vejo, que eu giro. Que pode experimentar. Não é. Está vendo? Ela entra num mundo escatológico que nos escapa por completo. Quando o senhor toca nesse ponto, na minha memória, vem a questão da fragilidade e até dos limites da palavra para descrever um ato de tamanho mistério, que é a ressurreição, né? Uma coisa que... E aí você entende por que escolheram a palavra ressurreição. Era a mais adequada para a experiência que tiveram e que fizeram. Agora, padre, talvez seja uma das perguntas conclusivas aqui da nossa reflexão, ao menos de minha parte. Nos evangelhos, sobretudo de Mateus e de Marcos, mesmo depois dessas aparições aqui, tem uma ordem, tem um mandato missionário. Ide pelo mundo inteiro e a todos anunciai o evangelho. Todas as Por que a aparições. necessidade de aproximar a promulgação, o anúncio do evangelho com a aparição do ressuscitado? O senhor poderia fazer uma relação entre... Poderia. Em primeiro lugar, todas as aparições são um convite à missão. Nenhuma foi uma simples aparição para satisfazer a curiosidade de alguém. Todas elas terminam com uma missão. A de Paulo também. Terminou com a missão e a vocação de ser o apóstolo dentre os pagãos.
ou para os pagãos. Agora, que se poderia dizer mais do que isso? Eu não sei se eu disse tudo. Não, quer dizer, essa necessidade que os próprios textos evangélicos têm de, no ponto último, relacionar o evangelho com a ressurreição. Que na mente do ressuscitado, a ressurreição servia para afervorar e consolidar a fé, mas esta fé não era um presente que deveria ser só para o que viu. Ela deveria ser comunicada aos demais. E é por isso que a nossa fé é uma fé apostólica. Nós não a recebemos diretamente de Cristo. Cristo não falou diretamente com nenhum de nós. Nós a recebemos na tradição apostólica da Igreja. Uma grande corrente que começa lá nos que viram, se admiraram, se encantaram, se entusiasmaram e passaram à frente. Agora, também não é um ato humano, porque isso aqui é um ato simplesmente humano. À medida em que alguém te traz o querigma de fora, apostólico, Deus age por dentro. Deus acende a luz. As duas realidades se encontram, são complementares. Deus não apareceu diretamente a você, nem o Cristo ressuscitado, nem a mim, mas ao mesmo tempo em que eu recebi isto da fé apostólica, e me lembro perfeitamente, era criancinha, e já ajudava a missa, já estava no mundo da igreja, ao mesmo tempo Deus agia dentro de mim para que aquilo se consolidasse dentro de mim. Ou seja, a estrutura de passar o mandato é humana, mas o efeito da palavra é divino. Né? Isto é, Santo Agostinho diz de maneira bela, nós somos apenas uma voz, mas o que faz a voz? A voz leva a minha palavra da minha mente à sua mente. E depois que eu, pela fala, tiver enviado a palavra que estava aqui para estar ali, posso parar de falar. A palavra já está lá. Muito bem. Certo? Muito bem, padre. Bom, tenha mais alguma coisa a se perguntar? Eu gostaria de encerrar a ressurreição com este programa. Estamos já no segundo momento para iniciarmos outra coisa num momento, no nosso outro encontro, um outro problema bíblico. Sim, sim. Uma outra Mas dentro do descoberta mesmo tema que é a ressurreição? Não, acho que se você não tem mais nenhuma pergunta a dizer, sim, sim. Né? Acho ou que nenhuma pergunta a fazer, a ressurreição nós já conseguimos trabalhar, eu acho que bem. A meu ver, acho que agora, né? Agora é esperar, não é? Agora é esperar os frutos. É esperar a nossa. É esperar a nossa. E cada um esperar a sua, não é? E isto é bonito. Nós andamos muito na contramão da história, mas nós temos uma esperança, nós temos uma realidade que é a luz da palavra de Deus dentro de nós, vinda de fora, mas permanece dentro, que não nos deixa esmorecer, não nos deixa desanimar, não nos deprime e é capaz de manter-nos até no meio das nossas tribulações. Nós somos mais ou menos daqueles que deixamos tudo, né? O que nós temos além da igreja? Não temos nada. Sim, tem uma casa para morar, você tem uma casa para morar, mas o que mais? Não temos mais nada deste mundo aqui. Não temos fazendas, não temos aviões, não temos frotas de automóveis. Tem tão pouco milhões, não é verdade? A certeza que temos. Graças a Deus. Sim. Graças a Deus, porque aí começa a ruína espiritual. A pior alternativa a Deus é o dinheiro. É o que mais afasta de Deus. É muito dinheiro.
sabe? E quanto mais dinheiro, mais se afasta de Deus. Ô padre, agora me surgiu uma pequena dúvida. Os discípulos no mandato missionário receberam ordens e faculdades quase que teofânicas. Vão a todos batizar e expulsar demônios, curar enfermos. No Antigo Testamento, quando ainda não se tinha posse da ressurreição, também houve curas e libertação. Também houve expulsão de espíritos maus. Também houve a pregação da palavra de Deus. Houve a pregação da palavra, mas milagres do Antigo Testamento, tirando os ciclos de Elias e Eliseu, nós não temos. A pergunta que, de modo até prático, eu iria lhes fazer é exatamente essa, quer dizer, tudo o que acontece de prodigioso hoje em nossa fé cristã católica é por causa da ressurreição? Ou depende? Sabe, a ressurreição é o fim último, é o último de todos os fins. E, portanto, será o último na ordem da consecução. Isto é? De se obter. O último na ordem da consecução, mas o primeiro na ordem da intenção. É em vista dela que você visita doentes, que você unge doentes, que você ouve confissão, que você celebra a missa. Por quê? Porque se não fosse a ressurreição, o que nós teríamos? Uma ONG. Uma ONG respeitável. Isso não nos leva a nada, né? Querer igual. E muitos fazem isso, viu? Igualam a igreja, ou olham a igreja do lado de uma ONG. Era uma ONG. Ela faz caridade, ela faz o bem, ela distribui alimento, ela distribui cestas básicas. Essa é a vida da igreja. Quer dizer, limitam a igreja a ser uma simples ONG ao lado de outras ONGs respeitáveis neste mundo aqui. Então, a necessidade do equilíbrio, né? Quer dizer, é preciso ter a ressurreição no mundo da intenção, porque ela é o fim último, mas é preciso entender também a dinâmica da cruz, né? Mas é preciso também sermos homens do mistério. Nós somos homens que andamos na contramão da história e não devemos ter vergonha e nem medo disso. A maioria não pensa como nós, basta sairmos dessa sala aqui que tudo já se passa diferentemente, como se a única vida fosse esta. A maioria não pensa assim. Nós devemos pensar, devemos ser homens do amanhã, devemos ser homens escatológicos, devemos trazer um pouco de escatologia para dentro de nós e assim vivermos com os olhos nas coisas que estão para vir. Só para finalizar esse programa, depois de um grande ciclo falando sobre a morte e ressurreição de Jesus, se o senhor pudesse resumir para os nossos leigos telespectadores batizados das nossas paróquias, uma vida ressuscitada para o senhor é uma vida que se define como? Em poucos segundos, padre. Não posso fazer isso agora porque o tempo está terminado. Eu posso fazer isso aqui no próximo programa. Então ele fica nos devendo mais essa. Tá bem, muito obrigado. A você e a sua família, um bom domingo. Fique na paz do Senhor.